Em outubro de 2008, o Brasil inteiro parou para assistir a uma menina de 15 anos ser mantida refém pelo ex-namorado dentro de um apartamento em Santo André. Durante quase 5 dias, o país acompanhou tudo ao vivo. As negociações, os erros, a tensão, o medo e a sensação cada vez mais sufocante de que aquilo não ia terminar bem. E é talvez isso que faça com que o caso seja um dos mais perturbadores até hoje. O que aconteceu com a Eloá Cristina Pimentel aconteceu diante de câmeras, diante do público, diante de todo mundo. Mesmo após anos, uma pergunta ainda se ecoa: quem realmente errou com ela antes do tiro? Bom, eu sou a Bru e deixa que eu te conto quem é o culpado. Oi pessoas, hoje a gente vai falar sobre o caso da Eloá, que foi um dos casos mais trágicos, mais complexos e mais mal conduzidos da história brasileira. Mas antes, vamos com aqueles recadinhos bem básicos, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se você puder, já deixa o like logo nesse início, que ajuda muito a YouTube a entender que o vídeo é relevante e entregar para mais pessoas. E se você também não me acompanha nas outras redes, corre que por lá a gente tem vídeo curto todos os dias. Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Mas antes da gente começar a falar sobre o crime, eu queria te apresentar a Eloá de verdade. Porque quando esse caso explodiu na televisão, o Brasil inteiro passou a associar o nome dela a uma única imagem, a de uma menina assustada aparecendo na janela de um apartamento cercado por câmeras, polícias e repórteres. Só que a Eloá era muito mais do que aquela imagem congelada de medo. Ela tinha 15 anos, era uma adolescente comum daquelas que ainda estão começando a descobrir quem é, o que gosta, o que sonha e o que espera da vida. Ela gostava de sair com as amigas, ela tinha sua rotina, seus afetos, os seus planos, também os seus segredos, como qualquer menina daquela idade. E talvez uma das coisas mais dolorosas de revisitar esse caso seja justamente perceber o quanto ela foi engolida pela tragédia antes mesmo de ser enxergada como pessoa. E isso ficou ainda mais evidente depois do lançamento do documentário da Netflix em 2025, onde eles conseguem trazer trechos do diário pessoal da Eloá. Ali tem a essência da Eloá, que mostra uma menina sensível, viva, cheia de sonhos, e não aquela que mostrou na televisão completamente assustada e apavorada com o que estava acontecendo. A Eloá Cristina Pimentel morava com a mãe, a Ana Cristina Pimentel, conhecida como Tina, e os irmãos, em um conjunto habitacional popular no bairro Jardim Santo André, na Grande São Paulo. Ela estudava, convivia com as amigas, ela tinha uma rotina e era cercada por pessoas ali da sua idade. Uma dessas pessoas era Nayara Rodrigues da Silva, que era a melhor amiga da Eloá e que também vai ser introduzida nessa tragédia de uma forma que mudou completamente a vida dela. Foi ainda muito nova que a Eloá conheceu Lindenberg Fernandes Alves. Ela tinha apenas 12 anos quando os dois começaram a se envolver, enquanto ele já tinha 19. Só aí já era para acender um alerta enorme, porque não são dois adolescentes tendo um relacionamento inocente, né? É uma menina em formação se relacionando com um homem, né, que tem ali muito mais idade do que ela e claramente se predomina a relação de poder entre os dois, essa dinâmica de poder entre os dois, né? Na época, esse relacionamento acabou sendo aceito pela família e por fora podia até parecer só mais um namoro juvenil, daqueles intensos, cheios de idas e vindas, ciúmes e drama. Mas por dentro a realidade era bem diferente. Com o tempo, Lindenberg começou a demonstrar um comportamento cada vez mais controlador, ciumento e invasivo. Ele não gostava de certas roupas que a Eloá usava, ele começou a implicar com as amizades dela, ele queria saber onde ela estava, com quem que ela estava, o que que ela estava fazendo, o que que ela estava postando. Então isso começou a se tornar extremamente sufocante para Eloá. Ele começou a aparecer de surpresa nos lugares em que ela estava, ele criava proibições, ele impedia ela de fazer certas coisas, ele começou a criar uma rotina extremamente vigiada para Eloá. E hoje, né, a gente consegue perceber que, revendo tudo isso, a violência já começou muito antes do sequestro, né? Ela não aparecia de forma explícita, mas ela estava ali, né, disfarçada de ciúmes, de controle, inclusive dele não aceitar que a Eloá tinha vontades próprias. O Lindenberg nasceu em 1985 e ele também cresceu na periferia de Santo André, vindo de uma família simples. E embora muita coisa já tenha sido dita sobre a personalidade dele depois do crime, o que realmente importa aqui é entender como que ele se colocava dentro daquele relacionamento.
como alguém que não aceitava limites, não aceitava rejeições e, acima de tudo, não aceitava perder o controle sobre a vida da Eloá. O namoro durou cerca de 2 anos e 7 meses, até que em 11 de setembro de 2008, Lindenberg terminou o relacionamento. Logo em seguida, ele se arrependeu e passou a agir com obsessão para tentar reconquistar ela. E quando eu digo obsessão, é obsessão mesmo, porque depois que a Eloá decidiu seguir em frente, ele começou a agir de uma forma extremamente perturbadora. Ele insistia em reatar o relacionamento, ele rondava a casa dela, abordava pessoas próximas dela e deixava cada vez mais claro que ele não estava nem um pouco afim de desistir, de deixar que a Eloá saísse da vida dele. E é aqui que a história deixa de ser um caso de um namorado inconformado com um término e passa a ser algo muito mais sério. Ou seja, a Eloá não era uma pessoa livre para escolher ir embora. Na cabeça do Lindenberg, ela pertencia a ele. E vale ressaltar que quando o homem começa a enxergar a mulher dessa forma, como posse, a violência não começa a partir dali, ela já começou muito antes do ataque. Na tarde de 13 de outubro de 2008, era uma segunda-feira, e a Eloá voltou da escola e subiu para o apartamento com 3 amigos. A sua melhor amiga, Nayara Rodrigues da Silva, e os colegas Victor Lopes e Iago Vieira. Eles foram até lá para fazer um trabalho da escola e era uma tarde, sim, como qualquer outra. Jamais que eles iam imaginar que acabaria de uma forma como acabou. Um pouco depois da 1h30 da tarde, o Lindenberg apareceu na porta armado com um revólver de calibre 32. Assim que ele entrou, ele já rendeu os adolescentes, tomou os celulares, trancou o apartamento e o sequestro começou. O Victor contou que o Lindenberg não sabia que outras pessoas estavam no apartamento da Eloá e que quando ele viu que tinha 2 meninas e 2 meninos, ele já começou a surtar. Na cabeça dele, inventou que tinha rolado alguma coisa ali e a resposta dele veio em forma de violência. Ele deu uma coronhada na cabeça do Victor e só depois que o adolescente explicou que se tratava de um trabalho que eles estavam fazendo juntos que a tensão diminuiu um pouco, mas ninguém foi liberado. O Lindenberg tirou de dentro do bolso uma sacola com muita munição e ele contou para todo mundo, mostrou inclusive as munições para todo mundo e disse que ele estava disposto a tirar a vida da Eloá e depois tirar a própria vida, que foi por isso que ele entrou naquele apartamento. Só que como as coisas escalonaram, como tinha outras pessoas lá dentro, ele falou que tinha mudado de ideia, que ele ia tirar a vida de um dos amigos da Eloá na frente dela para que ela pudesse sofrer antes de morrer. E a Nayara, conhecendo ele como conhecia, ela já meio que acreditou que era ela. Por volta das 5 da tarde, o pai do Victor começou a estranhar o sumiço do filho e foi até o apartamento. Quando ele chegou lá, ele bateu na porta, chamou, insistiu, mas ninguém respondeu. Quando ele tentou forçar a entrada, ele ouviu o Lindenberg gritando de lá de dentro que se alguém tentasse qualquer coisa, ele ia matar todo mundo. Foi aí que a polícia foi chamada. Desse ponto adiante, começou a virar uma operação enorme e pior do que isso, se transformou em um espetáculo. A rua foi isolada, a movimentação policial começou a aumentar e pouco tempo depois a imprensa também já estava ali. O GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, assumiu as negociações e o contato com o Lindenberg passou a ser feito por um telefone fixo que tinha dentro do apartamento. Do lado de fora começava uma longa espera. Do lado de dentro, ninguém sabia até onde aquilo ia chegar. Ainda naquele mesmo dia, durante a noite, o Victor começou a passar mal, fechou os olhos, parece que ia desmaiar, então a Nayara conseguiu convencer o Lindenberg a liberar ele. Como o Victor não era o foco da obsessão dele, o Lindenberg acabou perguntando se ele de fato queria ir embora e o Victor disse que sim, então ele foi liberado. Só que qualquer sensação de alívio durou muito pouco. Por volta das 10 da noite, o Lindenberg atirou de dentro do apartamento para o lado de fora em direção aos policiais. Inclusive, em um certo momento, ele chegou a gritar pela janela que ele era o príncipe do gueto, num momento, sei lá, de surto, de delírio ou uma necessidade mesmo de se sentir poderoso. A polícia começou a traçar o perfil dele e entendeu que era uma pessoa completamente imprevisível, porque em alguns momentos ele era mais tranquilo, falava baixo, tentava acalmar a Nayara e a Eloá, e em outros momentos era completamente diferente. Bastava assim, tipo, coisa mínima, não sair do jeito que ele esperava ou como ele queria, que ele simplesmente surtava. Mais tarde, o Iago também passou mal e a Nayara conseguiu convencer o Lindenberg de liberar ele também. Ele aceitou soltar o garoto, mas transformou até isso em manipulação. Ele disse que se o Iago saísse, ela e a Eloá continuariam lá dentro e perguntou se ela tinha certeza de que ela queria essa troca.
Mesmo assim, a Nayara aceitou. O Iago foi liberado ainda naquela noite. Para quem estava vendo de fora, parecia que era uma situação ali que ia se resolver rápido, até porque no primeiro dia 2 reféns já tinham sido soltos, né? Mas na prática o cenário ficava cada vez mais perigoso, porque quanto menos pessoas estavam lá dentro, mais o Lindenberg tinha poder, mais controle sobre a Eloá. Na manhã do dia 14, o caso já tinha tomado uma proporção absurda. Então, ali na frente do prédio já estavam as grandes emissoras, vários repórteres, várias câmeras e tudo sendo monitorado 24 horas por dia. Então, era um ao vivo ali, um espetáculo, né? Um espetáculo midiático. O Brasil inteiro estava assistindo e o mais perigoso disso tudo é que dentro do apartamento o Lindenberg também estava acompanhando pela televisão. E isso teve um efeito muito grande no comportamento porque ele conseguia ver até a estratégia que a polícia estava traçando. Com o passar das horas, começou a ficar cada vez mais claro que essa exposição toda estava alimentando alguma coisa dentro dele. Segundo análises feitas depois do caso, inclusive por especialistas que participaram do documentário da Netflix, o Lindenberg passou a se enxergar como o centro de tudo aquilo. Como se de alguma forma doentia ele tivesse se tornando alguém importante, alguém que estava sendo visto pelo país inteiro e que agora ocupava um lugar de destaque naquela história. Ele começou a se agarrar então nessa atenção, como se o fato dele estar sendo assistido desse mais força, mais poder e mais controle a ele da situação. Na tarde desse segundo dia, por volta das 4 horas da tarde, a situação piorou de novo porque 2 tiros foram disparados de dentro do apartamento. Um dos tiros atingiu o computador da Eloá e o outro foi pela janela do banheiro em direção aos jornalistas, aos moradores, às pessoas que estavam ali olhando toda a situação, que estava ali curiando, né? Ninguém foi atingido, mas o recado era claro, ele estava cada vez mais instável, mais sem controle, mais agressivo. Mais pra frente, o Lindenberg chegou a dizer que ele atirou porque ele começou a se lembrar dos momentos que ele havia passado com a Eloá e foi tomado por uma raiva. Enquanto isso, o Gatti lá fora tentava desgastar ele emocionalmente para ver se as negociações progrediam, se ele liberava, né? Uma das estratégias da polícia foi decidir cortar a luz do apartamento e a resposta do Lindenberg foi imediata e cruel. Ele pegou o telefone e avisou a polícia que ele só ia parar de agredir a Eloá e a Nayara quando a luz voltasse. E pelo telefone a polícia de fato conseguia escutar as agressões acontecendo. Se até esse momento a interferência midiática já era um problema, no terceiro dia ela extrapolou uma linha que não deveria nunca ter sido cruzada. Foi nesse momento que a equipe do programa Tarde é Sua, da Rede TV, conseguiu contato com Lindenberg e colocou aquela conversa no ar enquanto a negociação da polícia ainda estava acontecendo. Ao vivo já, hein? Estamos gravando. Se você quiser, a gente grava e coloca no ar o que você quiser. A nossa conversa? Vamos conversar. Eu quero te ajudar, tá? Eu quero te ajudar. Eu quero dizer pra você o seguinte. O capitão garante a tua integridade. Você fica tranquilo, filho. Não, eu não quero que ninguém se aproxime do prédio, porque é o seguinte, se ele se aproximar, o cara veio aí, o capitão veio aí, apertou a campainha aí, eu quase dei um tiro na menina, pensando que ele ia invadir, se ele invadisse, né? Agora ela estaria morta. Aí, ela vai falar. Oi, ela vai falar com a gente, por favor. Alô? Oi, Eloá, Luiz Guerra da Sônia Abrão, tudo bem? Quem tá falando? Luiz Guerra, repórter da Sônia Abrão, tudo bem com você? Tudo. Você tá precisando mandar um recado pra sua mãe, alguma coisa? Eu queria saber como ela tá, como meus familiares estão. Tá tudo bem com eles, tá tudo tranquilo. Um beijo da minha mãe pro meu pai. Pode fazer uma... Com eles. Pode falar de novo, mande um beijo de novo. Eu queria falar pra minha mãe que eu amo ela. E meu pai também. A mídia então começou a tratar o Lindenberg como alguém que pudesse falar no ao vivo, diante do público, como se eles tivessem também algum papel importante na operação, como se eles pudessem, de alguma forma, negociar com o Lindenberg. O programa que chegava a bater meio que 2 pontos no Ibope chegou a 5 durante essa transmissão, ou seja, mais do que dobrou na audiência. E é importante a gente falar sobre isso, sobre a audiência, porque aí a gente vai entender a motivação da mídia em cima desse caso que se prolongou no restante da semana.
E as consequências desse ato foram gravíssimas, porque ao colocar o Lindenberg no ar, a Rede TV bloqueou o acesso do Gatti com a linha entre o sequestrador. Literalmente bloqueou mesmo a linha, então o Gatti não conseguia mais se comunicar com o Lindenberg, enquanto o repórter da Sônia Abrão estava ali conversando com ele, tentando convencer ele de se entregar no ao vivo para todo mundo ver. A Rede TV não foi a única emissora. Mais tarde, a Globo também reconheceu que uma de suas repórteres conversou ao vivo com Lindenberg. A Record também. A Ana Hickman, em um momento que até hoje circula nas redes sociais, pediu em rede nacional para que o Lindenberg aparecesse na janela e acenasse para as câmeras. Os três que eu sei que estão assistindo, Lindenberg, se você estiver assistindo a gente, por favor, faça esse gesto, faça a prova das meninas, simplesmente acena qualquer sinal para mostrar que está tudo bem. É uma boa ideia, Ana Hickman. Inclusive, um comentarista de um programa chegou a dizer que o Lindenberg era apenas um rapaz apaixonado, que isso tudo ia acabar em pizza e em casamento. Você acha que ele fez isso? Não sei, acho que é amor, né? Já tinham se passado 3 dias desse sequestro. Enquanto isso, a Eloá estava dentro do apartamento sofrendo diversas agressões físicas e psicológicas e a mídia tratando aquilo como entretenimento e dizendo que ele era apenas um rapaz apaixonado. É uma palhaçada, né? E digo mais, anos depois, a Sônia Abrão disse que não se arrepende de absolutamente nada, muito pelo contrário, que ela fez uma cobertura perfeita, mas ela se negou a prestar depoimentos para o documentário da Netflix. O Ministério Público Federal chegou a mover uma ação civil pública contra a apresentadora e a emissora, pedindo indenização por danos morais coletivos, argumentando que as entrevistas colocaram a vida da Eloá, da Nayara e dos policiais em risco. O promotor do caso, o Antônio Nobre Folgado, afirmou que a interferência televisiva atrapalhou diretamente o andamento das negociações. E as coisas foram seguindo, foi acabando a comida de dentro do apartamento, então o Lindenberg pedia, ele jogava uma sacola amarrado, improvisado ali com alguns lençóis, a polícia colocava alimento, e a Eloá puxava, e mesmo muito assustada, ela pedia calma para as pessoas, ela falava com a mãe, com o pai, pedindo calma. Gente, uma situação deplorável que começou a piorar. Em um determinado momento, Lindenberg apareceu na janela segurando uma camiseta do São Paulo. E isso foi o suficiente para surgir uma ideia que, em qualquer análise minimamente séria, já soa inacreditável. O então presidente do clube, o Juvenal Juvencio, decidiu mandar o vereador Marco Aurélio Cunha até o local para tentar negociar com ele. É isso mesmo, um vereador ligado ao futebol foi chamado para tentar negociar com o sequestrador em um sequestro de alto risco, simplesmente porque o sequestrador era torcedor do São Paulo. E como era de se esperar, não deu em nada. Mas, naquela mesma noite, durante umas 11 horas, o Lindenberg exigiu a saída da Nayara. Obviamente, a polícia atendeu, a Nayara foi libertada, prestou depoimento e estava oficialmente fora do cativeiro. Apesar do alívio de ter mais um refém sendo libertado, outro ponto perigoso é de que ele ficou sozinho com a Eloá lá dentro, que era o cenário que ele queria desde o início. Na manhã do 4º dia, o Lindenberg fez outra exigência. Ele disse que queria ver o Everton, que era muito amigo dele, e o irmão caçula da Eloá, e que queria também que a Nayara voltasse. E a polícia aceitou. Segundo o negociador Adriano Giovanni, o plano era que a Nayara e o Everton se aproximassem apenas até um ponto considerado seguro, onde o Lindenberg pudesse vê-los da janela, se sentir mais confiante, entregar a arma e sair junto com a Eloá. Na teoria, parecia uma tentativa de aproximação controlada, esse era o combinado. Mas na prática foi um desastre. A Nayara, que tinha ido para casa, estava dormindo e acordou com a avó falando que os policiais tinham pedido ajuda dela para a negociação do caso, para libertar a amiga, não pensou 2 vezes e foi. Me acordaram na quinta-feira. Quem? Minha avó me acordou, falando que tinha um policial lá para me buscar, que o Liso queria que eu voltasse para lá, mas para negociar. E eu pensei muito na Eloá, porque quando falaram que era já para ajudar na negociação, eu já pensei, se eu for lá, ele vai soltar ela e vai resolver tudo. E como eu disse anteriormente, na prática o plano desmoronou. O Everton ficou no andar de baixo, a Nayara subiu até o corredor do apartamento, se aproximou e o Lindenberg, com a arma apontada para a cabeça dela, a forçou a entrar de volta. Ou seja, a Nayara voltou ao cativeiro.
Isso é tão absurdo que parece até roteiro de filme mal feito, mas realmente aconteceu. Tipo, uma adolescente de 15 anos que tinha sido refém, foi libertada, foi colocada novamente em cativeiro por uma estratégia que a própria polícia traçou. E, obviamente, o promotor reconheceu que esse foi o maior erro da polícia durante toda essa operação. E o pior foi o efeito disso, porque a partir dali o Lindenberg começou a entender que ele estava no controle, que ele tinha poder de tudo, que ele controlava tudo. Então, quando ele queria comida, a polícia providenciava, quando ele queria a luz voltava, quando ele queria alguém ali, essa pessoa era colocada. Então, assim, era um poder absoluto. E com isso, o GAT ficou marcado como o único grupo de resgate do Brasil que, ao invés de diminuir o número de reféns, aumentou. No quinto dia, no dia 17 de outubro, um assessor de direitos humanos do Ministério Público de São Paulo foi até o local com um documento garantindo ao Lindenberg que ele não seria ferido se ele se rendesse. E o Lindenberg recusou. Em outra ligação, ele disse: "Eu não tenho mais expectativa de vida. Antes eu tinha sonhos de ter uma família, uma casa, um carro. Mas é isso, muita gente vai sofrer, vai chorar." A polícia, essa declaração soou como uma despedida e eles entenderam que ele estava ali sob o domínio de outras duas pessoas e que ia tirar a vida delas e depois tirar a própria vida. Ou seja, a polícia não tinha mais tempo para esperar, o GAT decidiu invadir e isso foi televisionado. Pois é, gente, pois é. A invasão foi transmitida no ao vivo, então a mãe da Eloá, a família da Eloá, presenciou tudo pela televisão. O Lindenberg estava assistindo pela televisão, então ele já começou a fazer um movimento ali de encostar na porta, mesa, sofá, para dificultar a entrada da polícia. Esses móveis posicionados fizeram com que a polícia demorasse 15 segundos a mais para conseguir entrar, e esses 15 segundos foi o suficiente para a tragédia. E aí a gente tem duas versões, a versão oficial da polícia, que diz que escutou um disparo e por isso foi motivada a invadir imediatamente o apartamento, e a outra versão, né, onde o promotor contradiz, a própria Nayara contradiz, fala que não teve disparo nenhum, e a gravação de 12 minutos antes da invasão, que foi analisada por um perito independente, também diz que não houve nenhum disparo. Então o que aconteceu de fato? O Lindenberg ouviu o barulho da invasão, e durante 4 segundos foi o suficiente para ele atirar 2 vezes na Eloá, uma na cabeça e uma na virilha, e uma vez na Nayara, que atingiu o rosto dela. A Nayara, mesmo ferida, conseguiu sair do apartamento andando, ensanguentada, e sobreviveu depois de passar por uma cirurgia. Já a Eloá foi carregada nos braços de um policial, inconsciente, perdendo muito sangue, e foi levada ao hospital em estado gravíssimo. E se vocês acham que acabaram os erros, se prepara, porque a partir daí é uma sucessão de informações erradas que beiram o absurdo. No caminho para o hospital, a mãe da Eloá foi avisada que a filha havia falecido. Depois, o governo de São Paulo divulgou uma nota se desculpando pela informação errônea, dizendo que a Eloá não havia morrido e que o tiro era na barriga, o que também não era verdade. Foi só na porta do hospital que a amiga da mãe da Eloá descobriu que o tiro tinha sido na cabeça. Isso ela descobriu porque o médico contou. Mas a mãe de Eloá estava lá fora, sendo entrevistada pela mídia, dando depoimento sem saber que a menina estava passando por uma cirurgia de alto risco para tirar uma bala que estava alojada no cérebro. Naquele momento, sem ter a informação correta, a mãe de Eloá ainda disse aos jornalistas: "Eu tô orando pelo Lindenberg, porque a minha filha levou somente um tiro na virilha, mas eu tô com dó dele." Gente, é uma mãe completamente desinformada, em choque, com a filha sendo operada ali entre a vida e a morte, e os repórteres em cima querendo entrevista, querendo um furo. É um absurdo. Infelizmente, a Eloá morreu na noite do dia seguinte, então no dia 18 de outubro de 2008, com 15 anos de idade. Em 2018, 10 anos depois, a Justiça de São Paulo condenou o Estado a pagar uma indenização de 150 mil para Nayara por danos morais, reconhecendo que o erro da polícia contribuiu para que ela fosse ferida. Ou seja, 150 mil por quase ter sido morta e por ter sido mandada de volta para o cativeiro por uma estratégia da polícia. A Nayara hoje ela é formada em engenharia, ela não fala sobre o que aconteceu, inclusive ela não aparece no documentário da Netflix também, e ela tá mais do que certa, né? O Lindenberg foi preso em flagrante na noite da invasão, então no dia 17 de outubro de 2008. O julgamento só aconteceu mais de 3 anos depois, em fevereiro de 2012, ou seja, 4 anos para que o Brasil recebesse uma resposta formal sobre aquela barbaridade que todo mundo assistiu no ao vivo. O júri durou 4 dias, foram ouvidas 19 testemunhas entre policiais, peritos, familiares, médicos e a Nayara, que sobreviveu.
A mãe da Eloá acompanhou todo o julgamento ao lado dos filhos. A defesa chegou a até argumentar que o Lindenberg queria atenção e que o disparo tinha sido acidental. 3 disparos acidentais. No depoimento, então, um dia antes do veredito, Lindenberg falou pela primeira vez desde a prisão. Ele admitiu que quando ouviu a polícia invadir o apartamento, tomou a decisão de atirar na Eloá, porque se ele não podia ficar com ela, ninguém mais ficaria. E no final, ele implorou pelo perdão da mãe dela. O Lindenberg foi sentenciado pelo júri por 12 crimes. Homicídio qualificado, 2 tentativas de homicídio, 5 cárceres privados e 4 disparos de arma de fogo. O crime foi classificado como hediondo, cruel e movido por sentimento de posse. A pena foi de 98 anos e 10 meses de prisão, mas em 2013 foi revista e diminuída para 39 anos de prisão. Em 2021, a justiça permitiu, então, o semiaberto. O Lindenberg, ele tá naquela de que ele trabalha de dia, sai de dia e volta à noite para dormir na prisão, né? E ele tá preso lá no presídio do Tremembé, que é conhecido como o presídio dos famosos, onde passou a Suzane von Richthofen, a Elise Matsunaga, os Nardones, enfim. Só que dentro desse caso, tem outro caso, porque você pode estar se perguntando, e o pai da Eloá? Pois bem, senta que eu vou te contar. Enquanto as câmeras de televisão ali transmitiam o sequestro, eles também televisionaram o Everaldo Pereira dos Santos, que era o pai da Eloá. Em um determinado momento, o Everaldo passou mal e foi atendido por uma ambulância. Essa cena foi pro ar para o Brasil inteiro. E do outro lado do país, em Alagoas, alguém reconheceu o Everaldo. E é aí que as coisas começam a se complicar para ele. Na década de 90, o Everaldo, ele fazia parte da corporação da Polícia Militar lá de Alagoas e fazia parte de um grupo de extermínio conhecido como Gangue dos Fardados. Era uma organização formada em grande parte por policiais militares responsável por homicídios, sequestros e assaltos. Das 42 pessoas presas até 1998 por envolvimento com o grupo, 32 eram PMs de várias patentes. O grupo também atuava como um pistoleiro de aluguel com uma tabela fixa, tá? Um deputado estadual custava 50 mil, um prefeito 30 mil e um vereador 15 mil. Em 1991, o Everaldo foi acusado de participar, então, do assassinato do delegado Ricardo Lessa. Era irmão do ex-governador de Alagoas, o Ronaldo Lessa, e do seu motorista, que foram metralhados a caminho de um bairro de Maceió. E o motivo era calar o delegado que estava investigando sobre os crimes cometidos por esse tal grupo, essa tal gangue. O Everaldo chegou a ser condenado, mas ao invés dele se entregar, ele simplesmente fugiu de Alagoas. E aí ele veio para São Paulo, adotou um nome falso de Aldo José da Silva, passou 15 anos assim, foragido, vivendo uma vida paralela, onde ele conheceu a Ana Cristina Pimentel, que teve filhos, né? E a Eloá cresceu sem saber quem realmente o pai era. Então, quando as câmeras capturaram ali a imagem do Everaldo passando mal, ele foi reconhecido imediatamente por conta de um sinal que ele tinha perto do nariz também. Sabendo que ele tinha sido reconhecido, que ele tinha passado na televisão, o Everaldo sumiu de novo, não compareceu ao enterro da filha. Ele ficou meses foragido e foi preso só no dia 28 de dezembro de 2009, ou seja, mais de um ano depois da morte da Eloá. Em relação à atitude do GAT de ter invadido, eles precisaram prestar depoimento ao Ministério Público, foi aberta uma investigação, teve alguns laudos, mas ninguém foi responsabilizado. E agora, em março de 2026, a gente teve novos desdobramentos do caso. A defesa do Lindenberg tinha entrado com um pedido de redução de pena por conta da participação dele no Enem. Para quem não sabe, o sistema penitenciário brasileiro tem um mecanismo ali de remissão de pena. Então, os presos que estudam, que prestam esses tipos de exame como o Enem, eles podem ter a pena diminuída. Mas o Ministério Público se manifestou contra esse pedido, né, da defesa do Lindenberg, porque ele não cumpriu, ele não chegou na pontuação mínima exigida. Então tem ali uma pontuação mínima que o preso precisa atingir para que essa remissão seja então efetuada, e o Lindenberg não conseguiu. Mas é isso, né? O processo ainda segue em aberto. O caso da Eloá não é só um crime, é um retrato de como a sociedade brasileira lidava e, em muitos aspectos, ainda lida com a violência contra mulheres e meninas. Uma adolescente foi morta por um ex-namorado que não aceitou o fim do relacionamento. E durante os 4 dias que antecederam a sua morte, a mídia transformou aquilo em programa. Comentaristas falavam em casamento, apresentadores negociaram com o assassino ao vivo,
Câmeras filmaram a menina chorando na janela e colocaram ao ar para o Brasil todo assistir. E isso tem nome, é espetacularização da violência. É quando a tragédia de uma pessoa real, vira conteúdo, mas não de uma forma respeitosa, não um conteúdo ali, de fato, para você aprender o que está acontecendo, mas simplesmente por mídia. Já se passaram quase 20 anos e ainda tem perguntas no caso que não teve respostas. Por exemplo, qual que é o limite entre uma cobertura jornalística e a interferência em uma operação policial? A gente viu isso também no caso da Vitória. Em que momento a mídia deixa de informar e passa a fazer com que pessoas corram risco? E quem é responsabilizado por isso depois? Outro ponto questionado é que tinham atiradores de elite posicionados na janela com oportunidades reais, mas eles não puderam agir por conta da mídia, porque estava sendo tudo transmitido no ao vivo e a polícia sairia como errado no caso se ele tivesse atirado, entendeu? Ela tinha 15 anos, ela escrevia em diário, ela tinha amigos, ela tinha sonhos, ela tinha planos, e não merecia passar pelo que passou e nem ter sido transformado num circo midiático que foi transformado a morte dela. Me conta aqui nos comentários se você lembra desse caso, quando aconteceu, e se você acha que a mídia mudou muito de lá pra cá, porque eu tenho a minha opinião, mas eu queria saber de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.